João Batista foi o profeta que preparou a senda para o ministério do Senhor Jesus. Ele foi o último entre todos os que proclamaram a vinda do Messias. Por isso, é chamado de Arauto do Messias e reconhecido como o último dos profetas. João Batista nasceu entre os anos 7 e 4 a.C. Essa informação, contudo, não indica que ele tenha vindo ao mundo muitos anos antes de Jesus, visto que a diferença de idade entre ambos era de apenas alguns meses. Essa divergência decorre de um equívoco em nosso calendário quanto à data precisa do nascimento de Cristo. João Batista era filho de um casal idoso, pertencente a uma linhagem sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe era parente de Maria, mãe de Jesus. O termo grego empregado para definir esse parentesco significa da mesma linhagem ou da mesma família. Embora seja uma expressão abrangente, a maioria dos estudiosos entende que Isabel e Maria eram primas. Sendo assim, João Batista e Jesus seriam primos de segundo grau. O anúncio do nascimento de João Batista é um dos mais notáveis registrados nas Escrituras. Seus pais eram judeus devotos e reverentes a Deus, que aguardavam com expectativa a chegada do Messias. Eles não tinham filhos, pois Isabel era estéril. Em certa ocasião, quando Zacarias desempenhava suas funções sacerdotais, recebeu a visita do anjo Gabriel. O mensageiro celestial anunciou o nascimento de um filho e revelou o nome que lhe deveria ser atribuído: João. Gabriel também afirmou que João Batista seria pleno do Espírito Santo desde o ventre materno. Diante da manifestação do anjo, Zacarias ficou profundamente apreensivo e, após ouvir o anúncio, reagiu com incredulidade. Por essa razão, foi condenado a permanecer em silêncio, isto é, sem falar, até o nascimento da criança. Muito provavelmente, essa condição envolvia não apenas a mudez, mas também a perda da audição. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel anunciando-lhe o nascimento de Jesus, ele também lhe comunicou a respeito da gravidez de Isabel. Isso levou Maria a visitar sua parente. Nesse encontro, ao ouvir a saudação de Maria, Isabel percebeu João Batista movimentar-se intensamente em seu ventre. No tempo determinado, Isabel deu à luz a João Batista. Durante a cerimônia de atribuição do nome, Zacarias recuperou a fala. As pessoas desejavam chamá-lo de Zacarias, mas o nome estabelecido era João. De maneira sobrenatural, Isabel declarou esse nome antes mesmo de Zacarias confirmá-lo por escrito em uma tábua. Todos esses acontecimentos causaram grande reverência entre o povo. Por toda a região montanhosa da Judéia, espalhavam-se os relatos relacionados ao nascimento de João Batista, e muitos se questionavam sobre quem aquele menino se tornaria. A Bíblia relata que João Batista cresceu no deserto da Judéia e ali recebeu o chamado para exercer seu ministério profético. Alguns estudiosos sugerem que durante seus anos de formação, ele possa ter tido contato com os essênios, um grupo judaico separatista que observava a lei com severidade e vivia em comunidades isoladas no deserto. Contudo, independentemente disso, foi uma experiência espiritual singular que o capacitou para cumprir sua missão: preparar para o Senhor um povo disposto, conforme lemos em Lucas 1:17. Assim, João rompeu com quaisquer influências anteriores e, ao iniciar seu ministério, passou a ser amplamente reconhecido como proclamador do arrependimento. Sua mensagem era severa, porém indispensável. Ele se posicionou de maneira firme contra a hipocrisia religiosa e repreendeu os fariseus e líderes da nação, chamando-os de raça de víboras. Para João Batista, não bastava possuir descendência de Abraão, era necessário um novo começo, marcado por um arrependimento sincero. Muitos, ao confessarem seus pecados, receberam dele o batismo de arrependimento no Rio Jordão. Por isso, ficou conhecido como João o Batista. Sua mensagem convocava um remanescente fiel dentre o povo judeu, que deveria estar preparado para a chegada de alguém infinitamente maior do que ele. João declarava claramente que era apenas o mensageiro do Messias, que já estava próximo. Ele também advertia que, enquanto batizava com água, aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Não havia neutralidade possível. O Messias traria tanto redenção quanto julgamento.
A urgência e a gravidade da mensagem de João Batista tornam-se evidentes quando ele afirmou: "Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo." Essa declaração estava plenamente alinhada com aquele que viria com a pá em sua mão para purificar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo inextinguível. João Batista exerceu seu ministério no deserto da Judéia, em Samaria e nas proximidades de Salim. Embora seu período de atuação tenha sido relativamente breve, foi extremamente intenso. Seus últimos anos transcorreram na região da Pérea, pertencente à tetrarquia de Herodes Antipas. Ele também possuía discípulos fiéis, aos quais transmitia orientações práticas de justiça e solidariedade. Sabemos ainda que o próprio Jesus esteve entre aqueles que receberam o batismo de João. A Bíblia relata que João demonstrou hesitação em batizar Jesus, por considerar-se indigno de realizar tarefa tão sublime. Contudo, no momento do batismo, João reconheceu claramente que Jesus era aquele a quem anunciava. Naquela ocasião, de forma sobrenatural, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ouviu-se uma voz dos céus dizendo: "Tu és o meu filho amado, em quem me agrado." A personalidade de João Batista sempre despertou interesse. Os evangelhos oferecem poucas informações pessoais a seu respeito, mas o que é revelado indica que possuía um caráter firme e enérgico, condizente com a singularidade de sua mensagem. A Bíblia afirma que João se vestia de modo simples, usando roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro ao redor da cintura. Em Mateus 11:8, o próprio Jesus destacou que João não trajava vestes luxuosas. João também adotava restrições semelhantes às dos nazireus, como a abstenção de bebida forte. Isso levou muitos estudiosos a considerá-lo um nazireu por toda a vida. Seu hábito de comer refletia esse estilo de vida austero. Ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, elementos comuns no deserto. Esses hábitos evidenciavam seu modo de vida simples e funcionavam como um protesto vivo contra tudo o que ele condenava. Em determinado momento, João Batista despertou a suspeita de Herodes Antipas, que o via como possível líder de um movimento popular com repercussões políticas. Além disso, Herodias, esposa de Herodes, ficou profundamente irritada porque João denunciava a ilegalidade de seu casamento. Por essa razão, foi encarcerado na fortaleza de Herodes. Herodes não desejava executar João Batista, mas em certa ocasião fez um juramento à filha de Herodias e acabou sendo constrangido a entregar a cabeça de João como recompensa. Assim, João Batista, o último profeta da antiga aliança, foi decapitado. Curiosamente, no tempo de João Batista, muitos o confundiam com Elias. O próprio João precisou esclarecer que não era Elias literalmente. Contudo, de forma simbólica, ele pode ser identificado como Elias, pois seu ministério e suas ações se assemelharam às daquele profeta. Isso se confirma ao compararmos a profecia de Malaquias nos capítulos 3 e 4 com o anúncio de Gabriel de que João prepararia o caminho do Messias no espírito e poder de Elias, conforme Lucas 1:17. Assim como Elias, João Batista denunciou o pecado e conclamou o povo ao arrependimento. Em síntese, uma descrição precisa de quem foi João Batista encontra-se em suas próprias palavras: "Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor", como declarou o profeta Isaías. E quando aquele a quem ele anunciava chegou, João afirmou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça e que eu diminua." Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para alcançarmos 1 milhão de membros. Deus abençoe a todos.